bom dia a todos, né? É uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu sou Luciene Barbosa, e eu sou professora da UFES, como já fui apresentada, né? E hoje eu vim aqui falar um pouquinho, né, sobre avaliação epidemiológica e desafios no controle da esquistossomose nos municípios endêmicos do estado de Sergipe. A esquistossomose, ela está entre as doenças parasitárias de maior prevalência mundial. De acordo com relatórios da Organização Mundial de Saúde, essa parasitose pertence, como a gente já viu nas palestras do Fernando e da Marta, né, ao grupo de doenças tropicais negligenciadas, com quase 240 milhões de pessoas no mundo necessitando de tratamento. Sergipe, né, através dos dados cedidos pelo Programa de Controle da Esquistossomose, registrou mais de 31 mil casos de esquistossomose no período de 2011 a 2021. E a gente sabe, como também já foi dito, né, em todas as duas palestras anteriores, que nós temos 75 municípios e desses 51 são endêmicos. E também, como o Fernando falou, né, no último inquérito que a gente teve de 2010 a 2015, Sergipe, ela se mostrou exageradamente, né, com 8,19% das pessoas estavam positivas, muito acima dos outros estados. Enquanto os outros caíam, né, Sergipe foi lá para cima. Né? Tudo que eu vou falar aqui me foi fornecido, né, pelo Programa de Controle da Esquistossomose, né, e eu vou falar sobre o ano de 2011 a 2021. Então, vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né, eu vou falar muita coisa aqui do meu ponto de vista, né, as coisas que eu acho, e muitas vezes, falando novamente o que o Fernando e a Marta falaram, né, eu ficava aqui, ao escutar a palestra deles, eu ficava, assim, às vezes até rindo, falando assim, parece até que a gente combinou, né, o assunto, né. Então, vamos lá, começando, né, aqui eu tenho, assim, a série histórica dos municípios que participaram do Programa de Controle da Esquistossomose. E o que a gente vê de cara é que a gente tem 75 municípios, né, a gente sabe que 51 são endêmicos, e se a gente observar, em nenhum momento, todos eles, nenhum desses anos, né, foram trabalhados, né, a gente teve um maior, né, muito trabalho, né, em 2011, quando 45 municípios foram trabalhados. Aí depois, em 2012, a gente viu uma queda enorme, né? E a gente viu que subiu depois, mas nada se compara ao ano de 2011, que não foi um ano maravilhoso, do que a gente tem foi o melhor, mas não é o melhor, né? Não foram os 51 ainda. E se eu chegar aqui em 2020, né, que é o ano da pandemia, né, a gente ter conseguido, esses agentes terem conseguido trabalhar 17 municípios, né, foi uma glória, né, porque foi um momento de grande tensão, todo mundo querendo só ficar em casa, né, então isso aqui me surpreendeu muito né, quando eu vi isso, né? E aí a pergunta que eu fiz, né, é por que isso, né? Por que independente da pandemia, nos outros anos tem tão poucos municípios endêmicos sendo trabalhados, né? E aí eu me questionei, eu falei assim, primeiro, né, pela minha pouca experiência, né, eu trabalho com o pessoal, trabalho com o Fernando, trabalho com a Cisne, o que a gente vê é o quê? Tem poucas pessoas trabalhando, né, poucos agentes. Muitas vezes o que a gente vê são os agentes se aposentando, né, muitos se aposentando e levando consigo o conhecimento. Então, a gente tem pessoas novas entrando e, muitas vezes, sem aquele conhecimento, o conhecimento se foi com a pessoa que aposentou, né? Mas não é só isso, não, que eu sei que eles recebem capacitação, né? Então, a gente precisa aumentar essas capacitações, como foi dito nas palestras anteriores, né? Mas a gente tem que levar em conta também isso, né? Então, pessoas novas entrando até a gente pegar ali, né, o ritmo do serviço, saber direitinho, a gente perde-se muito tempo. E uma outra coisa também que a gente observa como, por exemplo, às vezes o município é muito longe, muito distante, esses agentes não têm como chegar
né? Então, eles têm que, às vezes, ir a pé, mas não dá para ir a pé em tudo quanto é lugar. Então, recursos materiais, né? Falta muito recurso material. Então, ele tem, por exemplo, uma moto, mas quem vai pôr gasolina na moto, né? Como que ele vai chegar a pé? Ele não vai chegar, um calor danado, então ele precisa de recursos financeiros para muitas vezes chegar nessas regiões. E o que eu vejo ainda também, né, que na minha opinião dificulta isso também, é a falta de laboratórios nos municípios, porque o que adianta? Eu vou lá no fim do mundo, né, no município mais distante que eu tenho, e coleto as fezes para poder fazer o exame dessas pessoas, mas para essas fezes chegarem no seu destino, assim, tem que passar para outro município, que vai para outro, para chegar num laboratório. Então, isso também atrapalha muito. Seria interessante se cada município tivesse o seu laboratório, não precisa ser nada grandioso, não, né? Um microscópio que funcione, né? Uma boa pessoa, né? Um bom laboratorista fazendo esses exames, isso já é de grande ajuda. Mas o que a gente vê é que, né, muitos desses municípios não têm isso para poder agilizar esse processo, né? Continuando, né? Aí a gente eu me deparei, né, com a quantidade de população trabalhada. Isso, para mim, foi uma outra coisa também que chamou muita atenção, porque a gente tem aqui, por exemplo, vou continuar aqui no ano de 2011, né? A gente teve 40 mil de população trabalhada, mas na hora que a gente vai ver os exames realizados, a gente teve 100 mil, né? E cadê o resto, né? Cadê? Onde que foi parar? Aí eu peguei e achei isso aqui, ó, recipientes não recolhidos, né? E aí eu fiquei nessa, a gente pode ver que em todos os anos tem isso, né? Tem muita população trabalhada e tem uma queda nos exames realizados, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, o que está acontecendo, né? Que esses recipientes não foram recolhidos. Aí alguém pode falar, foi problema dos agentes, né? Mas assim, por um pouco de experiência que eu tenho, né? Eu vou passar para vocês, né? Entregar o potinho de fezes muitas vezes é um problema, né? A gente que trabalha com exame de fezes, a gente vive isso constantemente, né? Eu, às vezes, vou fazer trabalhos aqui, como o Fernando e a Marta fazem lá, né, na terrinha deles, eu faço aqui em Sergipe, né, aqui em Aracaju. Às vezes eu vou para os municípios do interior também, quando eu sou convidada, eu vou também com muita alegria, mas o que a gente vê é o quê? Um certo ano aí, era o PIBIC da minha aluna, a gente ia trabalhar numa escola pertinho lá da UF, sabe? E a gente ia fazer os exames das crianças dessa escola. A escola é pequenininha, dava para a gente fazer. Vocês não têm noção o que a gente teve que fazer para poder conseguir essas fezes. As crianças não levavam, o tempo passando, a gente indo na escola pedindo. Eu fiz também, como Marta e Fernando fazem, uma palestra antes, avisando. Fiz reunião com os pais. Sabe quantos pais foram? Nenhum. Os pais não são participativos, as crianças não participam também. E aí, numa das minhas tentativas de chegar, né, indo na escola, né, pedindo as fezes para as crianças, um menino, né, me falou uma coisa que chamou muito a minha atenção, né, e aí é isso que eu quero compartilhar, né, apesar dele ter sido bem grosseiro, ele foi bem grosseiro, ele não falou com amor, né, mas assim, foi o que me despertou para isso, né? Ele virou para mim e falou assim, eu não vou te dar de maneira nenhuma as minhas fezes. Eu virei para ele e falei assim, mas por que você não vai me dar as suas fezes, né? Você vai jogá-las fora mesmo? Então você me dá no potinho para poder ver se você tem algum bichinho na sua barriga. Ele virou para mim e falou assim, eu não, para você depois ficar rindo de mim, com o tanto de bicho que eu vou ter na minha barriga, para você ficar, depois contar para todo mundo, e todo mundo ficar fazendo bullying comigo, eu não vou te dar de maneira nenhuma, não dou, pronto, acabou. Aí eu virei para ele e falei assim, meu filho, né, a escolha é sua, você pode me entregar ou não as suas fezes, né, mas eu te conto o seguinte, primeiro que eu não sei o seu nome, né? E eu não vou espalhar para ninguém que eu vou entregar o exame, né, o resultado do exame fechado. Então, se alguém ficar sabendo, você mesma que contou. E isso me fez também depois ir para uma outra escola, para vocês poderem ver a diferença, né? Onde eu quero chegar, a diferença. Olha só, a gente foi trabalhar numa escola lá no colégio, lá no Santa Maria, bairro Santa Maria, aqui de Aracaju,
E nessa escola, foi uma escola maravilhosa. Por quê? Porque a coordenadora e a diretora chegaram junto da gente, entendeu? Gente, fantástico. A diretora falou assim, eu cheguei lá, pedi, né, para trabalhar, e aí eu falei assim, eu queria chamar uma reunião, mas dificilmente os pais vêm, experiência em outras escolas, porque os pais nunca vão. Ela virou para mim e falou assim, aqui na minha escola, não. Aqui os pais têm que participar, porque se eles não participam, eu aviso que eu vou dar um jeito de cortar tudo da criança, eu vou avisar, sabe, para assistente social, eu faço eu grito até, não, mas todo mundo vem. E, para minha surpresa, os pais apareceram nessa reunião, né? E a quantidade de fezes? Tranquilamente, a gente não chegou nos 100%, assim, facilmente nós chegamos nos 90%. Né? Então, é isso, é assim, é um modo como se trabalha. E aí eu venho aqui contar a nossa experiência lá em Maruim, quando a gente foi trabalhar, eu, Fernanda, a Sidney, nós trabalhamos lá, a gente teve, sim, números surpreendentes, né? Por quê? Porque nós chegamos juntos com a comunidade, né? Então, a gente distribuía os vidrinhos de fezes, né? E aí ficava no pé deles, né? Então, vamos, gente, vamos, já tá, né? Você tem que entregar o seu vidrinho, tá na hora de entregar, né? Então, os agentes estavam ali do nosso lado, nós estávamos também ali ajudando e querendo, né? Querendo fazer a mudança naquela comunidade. Então, a gente teve também números surpreendentes lá. Então, muitas vezes, a falta de informação, né, assim, essa ideia que todo mundo tem, né, não só as crianças, mas os adultos, de que, assim, entregar as fezes é uma coisa assim suja, né? A gente vê quando a gente vai no laboratório, vai fazer um exame de fezes, todo mundo leva o vidrinho ali escondidinho, né? Como se aquilo ali fosse a maior vergonha do mundo, né? Quanto à urina, não, o pessoal leva de boa a urina, mas as fezes tem aquele tabu, aquela coisa que a gente tem que acabar com isso, né? Então, assim, a gente viu que chegando junto, né, o agente de saúde, e nós também estavam ali do lado, mostrando, participando, a gente já tinha feito reunião, tudo estava caminhando bem, como tudo caminhou bem, né? E aí, com base nisso, só voltando aqui meu slide um pouquinho, né, a gente viu que nesse ano aqui, né, em 2011, né, tanto de 2011 até 2021, a quantidade que foi trabalhada e sempre mostrando que 2020 e 2021, os anos da pandemia, né, quando a pandemia que iniciou em 21, esses números se reduziram praticamente. Mas eu quero chamar atenção mesmo para agora, para aqui, ó, para 2011, que teve uma população muito grande trabalhada, né? E 2016, que a população não foi tão grande assim trabalhada, né? Houve uma grande diferença ali, mas na hora que a gente mostra a porcentagem, né, de infectados, a gente fica assim surpreso com o ano de 2016, né? Olha, ele foi lá para cima, né? Né? Foi assustador isso, né? Quando a gente vai comparar lá com 2011. E aqui, nos casos de 2020 e 2021, a gente, sinceramente, a gente não pode nem falar que esses números são verdadeiros, né? Porque, por tudo que já foi explicado, já foi dito, né? Foi o ano da Covid, foi o ano de ficar em casa, foi o ano de muito medo, né? As pessoas, todos nós tivemos muito medo e a gente sabe bem por quê, né? E não seria diferente lá com os agentes de saúde, com as pessoas que estavam nas suas respectivas casas. E também, igual a Marta disse, né? Foram desviados também muito para poder trabalhar com a Covid, não é mesmo? Continuando, aí a gente chega aqui num outro ponto também, que deixa a gente muito, que é um outro problema, né? É o tratamento dessas pessoas, porque eu não sei como, mas fizeram um boca a boca tão negativo desse remédio da esquistossomose, né? Que a gente tem que acabar com esse boca a boca, né? O boca a boca do remédio da esquistossomose é o pior possível. Então, a pessoa, ela está com a esquistossomose, ela tem que tomar o remédio e ela simplesmente se nega a tomar o remédio. Por quê? É porque ela não pode tomar? Não, eu não estou nem falando nessas pessoas que não podem tomar o remédio, eu estou tirando elas, tá? Eu estou falando das pessoas normais, né? Das crianças e dos adultos que podem tomar o remédio. O que a gente vê? Alguns falam com a gente, não, eu não vou tomar, não. A gente escutou isso lá em Maruim, né, quando a gente foi fazer o nosso trabalho lá,
que a gente, nessa comunidade, teve gente que se recusou a tomar o remédio. Mas por que não quer tomar o remédio? Ah, não, fulano tomou o remédio e falou que ele passou muito mal, ele teve dor de cabeça, teve diarreia, não foi nem trabalhar, ficou em casa. Teve fulana quase desmaiou, né? Ah, mas ela desmaiou? Não, quase, entendeu? E outra coisa, há muito tempo atrás, quando foi feito um trabalho aqui nesse município, aqui em Maruí, nessa comunidadezinha, fulana de tal falou que ela tomou o remédio, isso assim, há 10, 15 anos atrás, tomou remédio e passou muito mal. Então, isso é uma péssima coisa. Por quê? Porque vai passando, o boca a boca é terrível, né? Assim, é pior do que o telefone, que chega que é uma maravilha, e o povo fica com medo, né? E o medo atrapalha muito, a gente sabe disso. E o pessoal aqui não toma, né? Por isso que eu fico, às vezes, pensando, né, na hora que eu estava assim, montando a minha palestra e pensando no caso do tratamento, né, eu cheguei na vacina do Covid, né, e aí eu pensei o seguinte, gente, a gente tinha que pensar em algo, porque, infelizmente, eu tenho na minha cabeça uma coisa, ou a gente aprende por amor, ou a gente aprende pela dor, né? E aí eu falei assim, o pessoal não está aprendendo muito pelo amor, não, porque a gente vai lá, faz palestra, pede, fala do que vai ter, né? Igual o Fernando falou, mostra, né? Mostra aquelas fotos, como é que pode ficar, como é que não pode, e o que acontece? O povo não quer. Então, vão agir ali pela dor, né? Então, fiquei pensando, e aí eu cheguei lá na vacina do Covid, né? Quando muitas pessoas não queriam tomar, por quê? Pelo mesmo né? Pelo mesmo boca a boca que tem lá no remédio, né? Falando que, tomei a vacina, meu braço doeu, meu não sei o quê, nananã. Pode ter tido efeitos colaterais, com certeza, muita gente teve, outros não teve mais, menos, né? Mas o importante é que resolveu e está resolvendo, né? E aí, o que aconteceu? A gente teve gente que não quis tomar vacina, não tomou vacina, né? E o que aconteceu? Então, eu vou dar o exemplo aqui da UFES. O que a gente fez aqui, que acho que deve ter acontecido mesmo lá no Fernando, né? Só podia fazer a matrícula, né? Quem tomou a vacina. Você tinha que apresentar o comprovante que você tomou vacina. Ou você mostra o comprovante, ou você não faz a sua matrícula. Você vai perder o seu curso? Não. Ficava bem claro isso. Você tem o direito de não tomar a sua vacina, mas você não vai se matricular nesse período aqui na universidade, entendeu? O seu curso vai atrasar um pouco, você não vai perder o seu curso. Quando tudo voltar à normalidade, você continua o seu curso. E aí eu pensei, será que a gente não conseguiria fazer algo assim também em relação ao tratamento, sabe? Eu acho que a gente, se pensasse, não assim, nada que fosse prejudicar, mas alguma coisa que eles teriam que tomar o remédio, porque o remédio é o que a gente tem para poder ajudar a melhorar esses números, né? Para a gente poder melhorar os números da esquistossomose, que, como a Marta disse, né? A partir de agora, a gente nem sabe como é que vai ficar isso, né? Não só a esquistossomose, como várias outras, né? Tudo, né? Como é que vai ficar, né? Muita gente sem ir aos médicos durante muito tempo, por medo, tudo vai aumentar, né? A gente vai ter uma nova era de tudo, das parasitoses e de outras doenças, né? Então, a gente vê aqui, ó, que as pessoas não tratadas é um número bem grande, se a gente for pensar, né? E essas pessoas não tratadas viram um problema para a gente, porque elas podem ir aí contaminar o meio ambiente, né? Como já vou falar disso já, né? E aí a gente chega, né, então, na carga parasitária da esquistossomose, né, onde a gente sabe que tem gente que elimina poucos ovos, tem gente que elimina muitos ovos, né? Então, a gente tem a carga leve, que é de 1 a 4 ovos, a moderada de 5 a 16 e alta, maior, né, ou igual a 17 ovos, né? Então, a gente vê aqui, né, a gente observa que a maior parte está dentro desse de 1 a 4 ovos, né? Aí a gente pensa, isso está muito bom, isso é bom, mas como a gente lê aí na literatura, né, esse pessoal que tem
poucos ovos, né? Muitas vezes são eles que estão aí, né, disseminando a parasitose. Por quê? Porque eles não sabem que tem, né, e fazem cocô ali na beira do rio, faz cocô em qualquer lugar, não tomam os devidos cuidados, né? Sempre que eu vou dar aula sobre esquistossomose, uma coisa que eu sempre faço, eu pergunto na minha sala de aula, né, se alguém quiser responder, né, eu falo assim, alguém já teve esquistossomose, né? Ninguém nunca tem. Eu fico impressionada, né, de uma turma de 60. Essa semana mesmo eu dei aula sobre esquistossomose, eu perguntei para meus alunos, alguém já teve, né? Aí ninguém nunca teve. Então eu pego e falo assim, eu já tive, porque eu já tive esquistossomose. Aí eu falo assim, olha, eu já tive, alguém mais já teve? Ninguém nunca tem. Eu falo assim, gente, é só eu que tenho esquistossomose. Aí na última semana, eu virei e falei assim, vocês nunca tiveram ou vocês nunca fizeram o exame, né, para fazer? Vocês já, né, porque uma coisa eu nunca fiz exame, nem sei se eu tenho, né? Aí uma menina virou para mim e falou assim, olha, professora, eu nunca fiz o exame, eu não tenho, eu vivo entrando no rio. Eu falei assim, né, isso é um outro problema, né? Então a gente fica aqui, né? Então essas pessoas aqui que têm poucos ovos, né? A gente fala que elas são aí um problema, né? Porque elas não sabem que tem, elas continuam muitas vezes defecando ali, né, no solo, né? E fechando o ciclo, não é mesmo? E essas pessoas com alta carga são um problema também, né? Que podem desenvolver as formas mais graves. E a gente tem um problema, assim, na esquistossomose, que é, assim, um grande problema, porque enquanto, por exemplo, na dengue, né? Você foi ali... o mosquito sugou o seu sangue, logo ali alguns dias você já vai ter o sintoma, né? Aqui na esquistossomose, não, né? É o que a minha aluna falou, eu não tenho, né? Nunca fiz exame e vivo entrando na água. Então, se ela tem, o que acontece? Ela nem sabe, é uma doença, vamos falar assim, silenciosa, né? Uma doença que você vai saber se ela gravar daqui a alguns anos, né? Assim, então, diferente, por exemplo, da dengue, porque aí o que acontece? Agora está todo mundo, né, com tanto de problema que tem, a gente vê aqui em Sergipe, né, que a dengue está aí, né, botando para quebrar, vamos falar assim, né, ela tá que tá, né, a gente está cheio de mosquito, tá começando a chover, então, assim, e a esquistossomose? A esquistossomose tá lá, né, tá lá, entendeu? Ninguém nem escuta falar, não é? Então, isso também é uma coisa que chama muito a atenção da gente, né? Algumas endemias são mais igual a dengue, né? É muito mais falada do que a esquistossomose, mas eu acredito que seja por causa dos efeitos imediatos da dengue, né? A esquistossomose é aquele efeito, é aquela coisa que vai aparecer, né? Mas no momento não está aparecendo, vai aparecer, né? E aí eu cheguei, né, lá fazendo o estudo, eu cheguei em outras eumintoses, né, já que o exame que é realizado, ele é feito, o Cato-CATS, e ele a gente consegue visualizar outros ovos, né, como aqui o de Ascaris, o de Ancylostomídeos, que são geomintos, né, de Tênia também. E aí, na hora que eu vi isso aqui, né, então esse negócio, essas curvas tão altas lá, em 2011, depois tendo uma queda, depois aumentando de novo, chegando aqui em 2015, tudo alto, né? E olha que esse exame do Cato não é o exame ideal, né, para essas outras parasitoses, então a gente sabe que esse número pode ser muito maior, né? E aí a gente sabe que para a gente ter essas outras, né, Ascaris, Ancylostomídeos, o que a gente precisa ter? A gente precisa ter, né, fezes no chão, liberando, né, essas fezes, né, para poder a forma infectante pegar as pessoas, ingerir ovos ou então as larvas penetrarem nas pessoas. Mas tudo partindo de quê? Das fezes no solo, né? E isso é o que a gente mais tem, né? Abrindo um parênteses aqui, só para relatar um caso, eu como uma boa mineira, viu, gente, eu adoro contar um caso, porque eu acho que um bom caso, assim,
as pessoas gravam e melhora, né, assim, a palestra, né, deixa a gente mais relaxado, né? Então, voltando ao nosso caso lá de Maruim, né, quando a gente foi fazer nosso trabalho lá em Maruim, entrevistando, né, a gente foi fazer, teve aquelas etapas que a Marta citou na palestra dela, né, então a gente chegou lá, o Fernando fez uma palestra, depois a gente foi nas casas fazer pesquisa, ver como é que era, nos apresentar, né, para eles poderem ver que o negócio era sério, né, porque uma coisa que eles falaram muito com a gente lá é o quê? Ah, mas vocês vão trabalhar mesmo? Porque já veio várias pessoas aqui, fazem esse negócio, depois desaparece e nunca mais volta, né? Aí nós falamos assim, não, o nosso negócio é sério. Tanto é que quando nós terminamos o projeto, né? Não é o caso que eu quero contar ainda não, tá, gente? O caso vem agora, né? Quando a gente terminou o nosso projeto lá, eu e Sidney, nós voltamos lá para dar uma palestra para eles, né? Para dar um feedback de tudo, né? Falar, porque a gente fez também, não só o Cato, né? A gente fez, como as fezes já estavam ali, a gente fez também exame das fezes, para ver as outras parasitoses que eles tinham, e aí eu falei um pouquinho das parasitoses que foram presentes e tudo. Mas, mais uma vez, falando, né? Poucas pessoas presentes, né? Muito pouco. A gente deu palestra de manhã e de tarde e poucas pessoas foram nessa palestra, apesar da gente divulgar e muito, viu? Nós divulgamos e muito. Mas o caso que eu quero contar foi assim, uma coisa que chamou muito a minha atenção nesse dia lá em Maruim, foi que nós chegamos numa casa, bem, bem simples, né? Que é o município lá, um município muito simples, né? Bem desprovido de recursos, né? Não tem recurso nenhum. E essa casa, então, nem se fala, né? A gente ficou do lado de fora, né? Ali do lado de fora, mas começou a chover e começou a nos molhar, então a gente teve que entrar dentro da casa, né? Aí nós entramos, estava uma aluna lá do Fernando e uma outra aluna minha, nós entramos na casa para poder fazer a pesquisa, aquela pesquisa básica, né? Quantos anos você tem, quantas pessoas moram, pá, e aí chegamos na hora né, do banheiro, né? E na hora que nós entramos, a gente observou que era o quê? Era um cômodo só, tinha uma piazinha, né? E eu não via mais nenhuma porta, só tinha essa porta que a gente entrava. Eu falei assim, eu comecei a pensar, falei assim, gente, cadê o banheiro? Né? Eu pensando assim, cadê o banheiro? Que eu não estou enxergando. Aí chegamos, tinha uma pergunta lá que eu não me recordo, mas era referente a alguma coisa de banheiro. Aí ela virou e falou assim, a gente não tem banheiro. Aí eu pensei, tá explicado por que eu não estou vendo porta nenhuma, né? E aí ela falou assim, ela falou porque ela quis, né? E eu estava doida para saber também, né? Ela pegou e falou assim, o xixi não é problema. Porque o xixi, né, a gente à noite, por exemplo, eu coloco os meninos, as crianças ela tinha 2 filhos, né, morava lá ela, o marido, 2 crianças, a gente põe fraldinha neles, vai tudo bem, eu e meu marido, se a gente tiver vontade, a gente faz numa bacia, no dia seguinte joga o xixi, né, fora, né, mas o problema é o cocô, porque a gente não tem banheiro, e a gente faz cocô aqui mesmo, do lado tinha um lote grande, um lote vago muito grande, a gente faz o cocô aqui mesmo no lote. Aí tinha alguma pergunta, se tinha fossa, se tinha, né, perguntando, aí ela falou assim, não, a gente faz aqui no meio do mato, vai lá no meio do mato e faz o cocô. E aí a gente pensa, né, aí vem a chuva, né, se esse pessoal estiver, né, com esquistossomose, e aí lá vem a chuva, o cocô lá no meio do mato, e vai descer tudo, vai chegar lá nas águas, né? Então é assim, um grande problema, né? E aí eu voltei aqui, agora voltando aqui para esses meus slides, né? Então, chamando a atenção que não só a esquistossomose, mas também as outras parasitoses, que às vezes as pessoas nem conhecem, né? Nem conhecem, nunca, às vezes, tem gente que nunca, às vezes, nem ouviu falar dos ancilostomídeos, do Ascaris, né, que é a lombriga, a maioria já conhece, né, mas assim, às vezes ancilostomídeo, amarelão, o pessoal não conhece, né, e aí me pôs a pensar, né, que a gente vê os números altos, depois começa a baixar, tal, e aqui em 2020, 2021, não vamos nem considerar esse número, que a gente sabe que não são, né, não condizem com a realidade. E aí eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, como será que anda, né, o esgoto aqui em Sergipe? Será que a gente tem dados sobre isso? E aí eu peguei e fui pesquisar. Gente, assim, é muito triste o que vocês vão ver agora, tá?
Esses dados aqui são de 2010, então a gente vê que já está bem, né? Eu espero que depois de 12 anos, né, isso já tenha mudado um pouco, né? Assim, eu queria que já tivesse mudado e muito, né? Mas assim, que já tenha pelo menos mudado um pouco. Porque o que a gente vê aqui? O que me deparou, gente, o que chamou minha atenção é que a gente tem 75 municípios e apenas 2 que estão aqui, ó, apenas 2, né? Eles possuem de 70% a 100% de esgoto. E quem são? É Aracaju, tá? E Carmópolis, que estão que tem a maior, né, a maior quantidade de esgoto. Aracaju com 87% e Carmópolis com 85%. E o resto, né? O resto é um problema que eu já vou falar. Mas sabe o que chama ainda mais a minha atenção? Eu vou dar um exemplo aqui meu, né, da minha vida, né? Eu moro aqui em Aracaju, já tem, né, eu vim para cá, já tem 12 anos que eu estou aqui, né? E aqui onde eu moro, na minha casa hoje, na minha rua tem esgoto, tá? A rede de esgoto já passa aqui. E o que a gente vê que são poucas casas que têm, né, que já fazem uso desse esgoto, né? Então, de vez em quando, a gente vê aqui na rua, parada, aqueles carros, né, aqueles caminhões que vêm esvaziar fossa, né? E aí eu sempre pergunto para meu marido, mas o que está acontecendo? Que esse povo não põe não liga, né, essa rede de esgoto? Como é que pode uma coisa dessa? Pessoas, às vezes, esclarecidas, né? E aí é o que a gente fala, né? Então, por que muitas vezes não põe? Não põe porque, às vezes, tem que gastar, né? Você tem que gastar algum dinheiro para poder fazer essa ligação que é por conta do morador, né? E também, mais uma vez, por quê? Porque não tem fiscalização. Porque na hora que tiver fiscalização, que começar a exigir, porque se a rede de esgoto está passando aqui na minha rua, todo mundo tem que colocar, não é? Mas não, aí fica, eu tenho, o vizinho tem, o resto da rua não tem. Pode isso? Não pode, né? E isso ainda tá bom que a gente não está no caso daquela vizinha, dessa moça lá de Marumim, que está fazendo cocô no mato, não é? Então, aí, a gente continuando olhando o caso, né? A gente vê aqui que tem locais que tem de 0 a 10% de esgoto. Eu não acreditei que são esses aqui, ó, 19 municípios. É inacreditável. Aí eu fui olhar, gente, vocês não dá para acreditar, Boquim tem o quê? 0,9%, né, de esgoto. Assim, pode ser que agora já tenha mudado, né? Estou com meus dados aqui, que foram os únicos dados que eu encontrei de 2010. E continuando com o Boquim, vem lá, né? São Domingos, vem Salgado, tá? Vem, deixa eu ver quem mais, Brejo Grande, que também está nesse, que tem poucos, né? Então, a gente tem que dar um jeito de mudar isso também, né? Aí, e cadê? Cadê a malacologia, gente? Eu fiquei assim, eu já sabia, para falar a verdade, né, que não eram feitos trabalhos de malacologia, né? Até perguntei para as meninas, né, para a Alda, mandei mensagem para ela e para a Marta, que trabalha aqui com vocês, né, querendo saber. Eu falei assim, gente, cadê a malacologia, né? Então, foi o que me falaram, já foi feito, né? Há uns 2 anos atrás, em Lagarto, tinha uma pessoa que fazia porque ele gostava, né? Então, ele fez isso durante um tempo, mas e aí, sabe o que aconteceu? Ele aposentou. E no que ele aposentou, acabou, né? Ele levou com ele isso tudo. Então, hoje em dia, não é mais feito isso, né? E a gente sabe que tem, né? Até coloquei aqui algumas fotos, né? Tiradas dos meus trabalhos que eu faço, né? Então, isso aqui, ó, esses 2 aqui, ó, lá esse trabalho que eu fiz lá em São Cristóvão, né? A gente pegando alguns caramujos. Esse aqui a gente fez lá em Nossa Senhora do Socorro. Então, mostrando que tem. E, assim, no meio da rua a gente encontra caramujo, né? Eu não preciso de ir no lago, não, para poder encontrar caramujo, porque eu vou falar a verdade para vocês, eu raramente chego em algum lago, em algum rio, né? Eu chego naquele córrego, naquele
pouquinho de água que está passando ali naquela casa, a gente bate o olho e encontra caramujo. Quando eu cheguei aqui em 2012, né, uma professora lá do laboratório virou para mim e falou assim, aqui em Aracaju, em Sergipe, de uma maneira geral, você vai ver que para se pegar a esquistossomose, não precisa sair de casa, você pega a esquistossomose dentro da sua casa. Eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei assim, não estou entendendo como é isso, como? Entende? Como? Né? Até o dia que aí eu comecei a fazer trabalho de campo e eu entendi isso perfeitamente, né? Então, tem casinhas que tem uma madeirinha, passa um córregozinho ali na frente, chove, o negócio, né, sobe, a rua vira uma água que só e o caramujo vai para dentro da casa. Sem contar para vocês que eu fiz um trabalho em Nossa Senhora de Socorro, que eu achei carambion-falária no quintal da casa da dona, era tudo alagado, nós encontramos um caramujo lá, entendeu? Até apresentei esse trabalho num congresso, né? E aí, conversando com eles, foi, assim, fantástico, porque na primeira vez nós encontramos vários caramujos lá. Depois, voltando nessa casa, eles fizeram o quê? Eles estavam aterrando o terreno lá para ver se melhorava. A gente já quase não encontrou, né? Então, assim, isso são pequenas melhoras que vão tendo, né? Mas, então, a malacologia está por fazer. E tem o que o Fernando falou também, que eu fiquei aqui em casa rindo, que eu falei assim, parece que nós dois até combinamos, né? Porque todo mundo quer matar o caramujo. O pobrezinho do caramujo é o vilão da história, né? Então, nós temos que acabar... Às vezes você vê as pessoas, nós temos que acabar com o caramujo, porque ele é o responsável. Não, ele não é responsável nenhum. Ele está lá vivendo a vida dele, feliz da vida. Nós chegamos, né? Nós chegamos e começamos a fazer cocô ali onde que não era possível. E o xistossoma mansoni que estava dentro da gente foi. Então, do meu ponto de vista, que é igual o do Fernando, o pobre do caramujo, né? Ele é tão vítima quanto nós, né? Então, assim, não tem nem jeito de acabar. Vamos jogar veneno, né? Eu já fiz trabalhos em campo em que a pessoa falava, mas a gente tem que jogar veneno, né, nos quinhos, em todo lugar, para acabar com o caramujo. Eu virei para ele e falei assim, acaba com o caramujo, acaba com o peixe, acaba com todo mundo, fica um caramujo só, que são hermafroditas, e passado um tempo, tá cheio de caramujo de novo, não é mesmo? Então, assim, é coisa que não é por aí, né? A gente vai chegar aonde já, né? O que fazer, né? E aí, né, já assim, terminando, né, eu sempre gosto de perguntar, né, se a gente viu, né, lá na palestra do Fernando, né, a gente não combinou, né, de maneira alguma, nem conversei com o Fernando, eu montei a minha, ele a dele, mas a gente vê que muitas coisas se encaixaram, e da Marta também, né, e aí eu pergunto, por que a gente não tem um controle da esquistossomose, né, e aí eu coloquei algumas fotos minhas aqui, só para ilustrar, né? Então, isso aqui, essa primeira foto aqui é comum, aqui em São Cristóvão, essas duas são de São Cristóvão, essa aqui é de Nossa Senhora de Socorro, né? Isso aqui é comum, vou falar que esse trabalho aqui eu fiz há mais tempo, tá? Então, o que acontece? A gente encontrava águas assim na rua, descendo, e aqui cheio de caramujo, né? E aí a gente vê a mocinha, né? As pessoas, né? Tendo que passar em cima daquela água para poder ir trabalhar, para poder, né, chegar em qualquer lugar e fazer compra, não interessa, né? Mas a pessoa tendo que ir passar por aqui, né? E na maioria das vezes, olha, ela não está, ela está descalço ou de chinelo, né? A gente vê, não está de bota, não está de nada, né? Então, isso é um problema. Aqui foi um trabalho, foi o último trabalho de campo que eu fiz, que foi bem interessante, que foi ali em São Cristóvão, a gente fez ele em 2019, foi o PIBIC de uma aluna minha, e a gente foi coletar os caramujos lá em São Cristóvão, alguns agentes foram com a gente, e eles levaram a gente nesse lugar. Aqui é um campo de futebol bem interessante, isso aqui é um campo de futebol, e aqui ao redor, né, a gente tem uma água passando. Gente, eu fiquei assim tão assustada com o que eu vi, sabe? Assim, cara, a gente passava a concha, assim, saía, não era assim 1 e 2, não, era assim milhares de caramujo, entendeu? Muito caramujo. E o que me chamou atenção também, eu tive a sorte de conseguir tirar essa foto, né? Eram as pessoas que estavam ali ao redor, né? Então, a gente tem um animal aqui, tem várias casas e tem as crianças, essa aqui não foi a única, né? Foi uma delas, descalço, que a todo momento entravam nessa água.
E quando eu estava lá, eu até que estava coletando na hora, né, os caramujos, veio uma menininha e ela pegou, pequenininha, ela devia ter uns 5, 6 anos, 7 muito, né? Ela pegou, queria ver o que a gente estava fazendo, e ela entrou dentro da água. Ela entrou no córrego, colocou os pezinhos lá dentro, e eu, assustada, eu falei assim, minha filha, não fica entrando aqui não, que tem esse bichinho e tal, que pode, né? Falando, tentando convencê-la, né? E aí ela pegou, então, na mesma hora, ela pegou, saiu da água. Né? Mas na hora que ela saiu da água, sabe o que aconteceu? O chinelinho dela, porque era assim, era uma águazinha e muita terra, né? Então o chinelinho dela ficou preso. Ela estava com chinelinho de dedo, nessas havaianas, o chinelinho dela ficou preso. Então o que ela fez, gente? Ela pegou, não colocou o pé, porque eu falei com ela assim, não põe o pezinho na água, não, né? Então o que ela fez? Ela levou as 2 mãozinhas e tentava lá dentro puxar a sandalinha dela. E eu falei assim, meu Deus, né? É difícil, né? E essa aqui, lá em Nossa Senhora do Socorro, a mesma coisa, né? A água no meio da rua, cheia de caramujo. Aqui tá minha aluna aqui coletando caramujo, e o pessoal em cima olhando, a gente quase cai lá dentro da água, né? E essa menininha aqui, chamou muito a nossa atenção, porque essa minha aluna, num outro momento, falou com ela assim, não, você está descalço, não passa aí não, toma cuidado, esse chinelinho, não passa, não pisa na água, não pula a água, porque não tem jeito, a água está lá no meio da rua, né? Pula a água e tal, e ela ficou rindo lá e tal, e a minha aluna olhava para mim com aquela cara assim, professora, o que eu vou fazer, né? Não tenho o que fazer. Aí a danadinha dessa menina, gente, eu falei assim, não, gente, é uma danadinha mesmo, olhou bem para a cara da minha aluna, olhou para minha cara, entrou dentro da água, gente, ela entrou dentro da água, ainda bateu os pezinhos, sabe? Quem diz assim, eu entro na água, pronto, acabou, né? E eu falei assim, isso é muito triste, né? É uma coisa muito triste, né? E aí, com base nisso tudo, né? Na minha opinião, né, por que a gente não tem um controle da esquistossomose, mesmo conhecendo todo o ciclo, como lá o Fernando falou, e repetindo muitas coisas, né, que ele falou também, né? Na minha opinião, né, a primeira coisa que está faltando aí é educação, né? Nessa educação, eu chamo atenção daquilo assim, que para mim assim, é muito importante, né? É ir para os municípios, é ir na escola, é ir, né, onde tem, nesses municípios endêmicos, e fazer palestra, né? Fazer palestra falando ali falando da doença, mas não de maneira assim, chique, falando palavra difícil, não, chegando na população com todo o nosso amor, mostrando para eles, né, o caramujo, mostrando para eles, se ele não tomar remédio, o que pode acontecer, mostrando que ela é uma doença que acontece lentamente. Eu não vou ficar doente amanhã, né? Eles têm que ter isso na cabeça deles, não é igual a dengue, que você vai ficar doente daqui a alguns dias, não, você vai ficar doente daqui a alguns anos, né? Né? Então, assim, falando isso, mostrando para as crianças, fazendo o que a Marta mostrou ali, né? Fazendo jogos, né? Eu já fui em várias escolas, teve uma escola que eu fui uma vez que a gente conseguiu, nós fizemos uns caramujinhos de gesso, levamos para as crianças pintar esses caramujos depois da palestra, né? É ensinar, né? Não só para as crianças, tentar para a comunidade toda, mas eu sei também, eu tenho isso claro na minha cabeça, pela experiência que a gente vai tendo com isso, que isso é um trabalho de formiguinha, né? Eu não vou conseguir isso de hoje para amanhã, não, eu não vou conseguir, né? Eu conseguir mudar a cabeça de uma pessoa mais velha é muito difícil, né? Assim, tem que ser uma pessoa que está mais aberta, mas a nossa grande chance são as crianças, então a gente tem que entrar aí com essas crianças para tentar mostrar para elas, né? E não perdendo a chance de contar um caso, né? Eu fiz um trabalho uma vez com meus alunos, né, lá na Praça do Rosa Elze, Praça Rosa Elze, para quem não conhece, né, Fernando e Marta, que não são daqui, acho que os outros conhecem, lá onde a faculdade está, a UFES está inserida, tem uma pracinha do Rosa Elze, é uma pracinha muito popular ali, e toda quinta-feira tinha, não sei se com a pandemia ainda tem, né, para falar a verdade, se já voltou, uma feira livre. Então, eu fiz muito trabalho de extensão ali nessa feira, porque era o momento que eu tinha muita gente passando ali, e eu cada semana falava de uma coisa diferente, não só de parasitose, mas várias, né, tudo. Então, era Outubro Rosa. Vamos falar do Outubro Rosa, só para vocês terem uma ideia.
E numa dessas, um aluno meu falou assim, professora, a gente está querendo, eles eram alunos da medicina, a gente está querendo fazer um trabalho assim, de parasitose, tal, o que a senhora sugere? Vamos fazer? Eu falei assim, vamos falar sobre esquistossomose? Vamos. E aí começamos a fazer o planejamento e acabou que nós fomos para a feira falar sobre esquistossomose, né? E aí era o quê? A gente ia fazer perguntas, várias perguntas, né? Acho que eram 10, se eu não estou enganada. E aí, entre as duas últimas perguntas, para mim, eram as mais importantes, sabe? Que era assim, você conhece o caramujo da esquistossomose? Então, a gente tinha lá 100 pessoas que iam ser entrevistadas e, assim, 90% conhecia o caramujo, né? Aí todo mundo agora aí está feliz, né? Que 90% conhecia o caramujo, né? Ia ficar feliz se não fosse trágico, né? Porque na pergunta número 10, a gente mostrava 2 caramujos, o caramujo bionfalária e o caramujo africano. E, para nossa tristeza, gente, 85% mais ou menos acredita que o caramujo da esquistossomose é o caramujo africano. Né? Então, isso foi assim, eu já sabia dessa triste realidade, mas ali, na hora que você vê isso, assim, uma grande maioria, seu coração se fecha. Então, é o que eu falo, né? Quando eu vou para alguma escola, sabe o que eu faço? Eu levo lá os meus caramujos todos, eu levo os caramujinhos lá, vinham falar, mostro, explico para os meninos por que ele é, por que não é, por que o outro não pode ser, né? E aí, uma vez, eu escutei isso, sabe o que eu escutei? A gente estava coletando caramujo, e aí eu peguei o bionfalária lá no córregozinho, onde um menininho entrou para lavar o cavalo dele, né? E aí, a gente pegando lá, ele virou para mim e para outra professora e falou assim, tia, isso aí que vocês estão pegando, ó, não tem problema nenhum, não. Isso aí é pequeno. Esse caramujo pequeno aí não causa nada, não. O que causa é o grande. Sabe? Minha mãe matou um tanto de caramujo grande lá na porta da minha casa, aí no mato tá cheio do grande, né? Ele não sabia o nome, mas a gente já entendeu tudo. Então, na cabeça deles, é o caramujo grande que transmite. O pequenininho, né? Vão falar assim, que ele considera pequeno, bionfalário, não causa problema nenhum. Então, a gente tem que educar o quê? Mostrando, falando com eles o ciclo. Então, se você está doente, você não pode fazer cocô no chão, porque você vai acabar contaminando a água, né? Capacitar também os agentes para que eles possam fazer isso, né? Mas também eu vou contar um outro caso que eu trabalhei numa dessas minhas idas aí, né? Não vou falar onde foi, que não é nada ético, né? Que o agente me falou que ele nunca tinha visto uma cercária, não é? Então, pensa bem, isso não pode acontecer, a gente tem que dar o treinamento também para eles têm que conhecer o que é tudo do ciclo, que foi onde sabe o que eu fiz? Eu levei ele para o meu laboratório, eu chamei ele e falei, quem quiser vir, pode vir, entendeu? Que vai ser uma alegria enorme, né, mostrar para vocês. Então, eu mostrei tudo que eu tinha do ciclo, eu fui mostrando, e por sorte, né, nesse dia a gente tinha um caramujo que estava positivo, estava liberando cercária, ele teve a chance de ver a cercária em movimento. Ele saiu de lá muito feliz e eu mais feliz ainda por ter ajudado, né? Então, assim, educar mostrando, não esquecer de mostrar, né, os caramujos, isso para mim também é de grande importância, né? Saneamento básico, a gente nem se fala, né? Nem se fala nisso, né? É o saneamento básico que vai ajudar também, né? Mas é o que eu falo, não adianta eu dar a educação, né? Eu ensinar o menino se eu não tiver o saneamento básico, não é assim um isolado do outro, é a união de tudo, né? Para não acontecer, sabe o quê? Igual acontece lá na minha terra, lá em Minas Gerais, né? Lá em Minas Gerais, a gente tem um ponto turístico famosíssimo. Quem já foi lá em Minas, com certeza visitou esse lugar, que é a Lagoa da Pampulha, um lugar belíssimo. Mas ali tem o caramujo bionfalária, pelo menos, né? Deixa eu consertar a minha fala, até 12 anos atrás ainda tinha, porque agora, como eu saí de lá, não tenho mais contato, eu não sei. Mas até 12 anos atrás tinha, com certeza, esses caramujos lá, porque eu fiz trabalho, né, no mestrado e no doutorado, eu fiz trabalho lá e tinha o caramujo. E aí, quando a gente andava, pelo menos ali, né, ao redor, a gente via muito placas, assim, escritas assim, cuidado, risco de infecção por Schistosoma mansoni, não nade, não entra na água. E aí, toda vez que eu passava lá, eu ficava rindo do caso, que eu falava assim, gente, e eles estão acreditando que todo mundo sabe ler, porque a gente tem que pensar nisso também. Não adianta eu colocar uma plaquinha ali se o povo não sabe ler,
Entendeu? Então, assim, o mais importante, em vez de colocar placa, o mais importante, eu volto lá, é na educação, porque na hora que eu ensinar os meninos que o ciclo vai acontecer dentro da água, se alguém doente fizer o cocô ali, esse menino pode até não saber ler, mas ele vai saber que ele não deve entrar naquela água se tiver caramujo, e se for sinalizado para ele que não deve entrar, né? Então, aí entra o saneamento básico também, né? Igual eu já disse, fechando o caso, agindo ali junto com o saneamento básico. E, para terminar, né, investimento em recursos estruturais e humanos, né? É o que eu falei lá no início, né? Então, assim, dá para os agentes de saúde o quê? Condições para eles poderem realizar o trabalho deles da melhor maneira possível, que a gente vê que eles têm boa vontade, eu já vi, eles têm boa vontade, eles querem ajudar, mas eles não têm, às vezes, como chegar, não é? E aí, se não tem como chegar, minha filha, nós vamos terminar, nós vamos chegar lá em 2030, que nem o Fernando falou que era o final, nós vamos chegar em 2030 da mesma maneira. Por quê? Porque a gente não está tendo condição de trabalhar. Então, tentar colocar nesses municípios o quê? Laboratórios, para que eles possam realizar logo esses exames de fezes, né? Acabar com esse boca a boca terrível do que as fezes, né? Para entregar as fezes, acabar com boca a boca terrível que existe com o tratamento, né? E, assim, eu nem sei se deveria entrar aqui nesses investimentos em recursos estruturais e humanos, mas eu vou voltar a falar capacitação, né? A gente perde muitas pessoas que estão se aposentando, ricas, né, em conhecimento, e a gente entra novos que vão ficar tão bons quanto os outros, é lógico, mas naquele primeiro momento não tem, então eles têm que ser qualificados, né? E a gente sempre, gente, voltar no lugar para dar um retorno, que é o que a gente foi muito cobrado lá em Marumim, né, sobre o retorno, né? E uma coisa que a gente ouviu muito lá também é que eles falavam muito isso com a gente. Antigamente tinha muita palestra, agora não tem nada, ninguém mais faz palestra, né? E o que eu vejo também é que ninguém faz, por quê? Porque poucos gostam de fazer isso, né? Eu vejo isso muito na minha vida, né? Então, assim, não é fácil, né? Não é fácil para ninguém, não está fácil para ninguém, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai conseguir reverter essa situação. A gente tem que fazer o que foi dito ali na palestra do Fernando, a Marta falou, e eu termino aqui falando também, né, que juntos nós somos mais, né, e a gente tem que tomar, né, ter na cabeça que não é eu agir sozinho, eu sozinho não estou valendo nada, né, mas na hora que eu junto, né, a minha mão com a mão dos meus colegas, a gente enriquece e a gente há de conseguir melhorar essa doença que, né, age sozinha, né, pegar o dinheiro, a gente sabe que né, já estou terminando a minha fala, mas eu esqueci de falar uma coisa importante, a gente sabe que vem recursos para essas endemias, né, direcionar, né, não é porque a dengue está em alta, desviar o dinheiro todo para lá, não sei nem se é um desvio, né, levar o dinheiro todo para a dengue, deixar a esquistossomose, né, a míngua, não, desviar o pessoal aqui da esquistossomose e levar lá para a dengue, para a Covid, não, na minha opinião tinha que ter o quê? Então, você vai ser da esquistossomose, não sai daqui, entendeu? Você é da dengue, não sai dali. O dinheiro chegou para a dengue, o dinheiro chegou para a esquistossomose, chegou para a doença de Chagas, chegou para qualquer um, né? E aí eu acredito, sim, que lá em 2030, né, como o Fernando falou na palestra dele, se a gente fizer tudo, né, conforme, a gente vai conseguir, né, chegar, assim, no controle, né? Pelo menos melhorar a situação, né? Então, eu agradeço enormemente a oportunidade que eu tive de falar um pouquinho sobre um assunto que me dá tanta alegria, né? Peço desculpa pelo aquele momento inicial ali da minha palestra, né? Eu não sabendo, né? É um nervosismo inicial, me desculpem por isso, né? E estou aqui à disposição. Se precisarem de mim para dar palestra e aonde for, podem me chamar. O meu laboratório, meu não, né? O laboratório lá da UFES, né? Eu abro o laboratório com muita alegria, com muito prazer, para que vocês possam, né? Para que possamos realizar, né, trabalhos e possamos ajudar nessa parasitose. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo para todos.